de um versículo muito conhecido, não, uma parte bastante conhecida da Bíblia, Marcos 16, a partir do 15. Marcos 16, 15. Louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Amém, aleluia. Quem quer mudança de vida aí? Amém. Glória a Deus. Então vamos ver o que a palavra fala. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus dizendo: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Aleluia. Amém. Vamos aceitar, glorificando e exaltando o Senhor. Oh, aleluia. Amados, falamos do Senhor bem. Eu creio que nessa noite, mais um pouco, libertar. Libertar crente, sim. Libertar crente. Por quê? Por que não? Muitas vezes nós queremos caminho da vitória. Muitas vezes nós queremos buscar algo de Deus e encontramos em nós mesmos alguns métodos. Muitas vezes nós mesmos nos justificamos, somos cristãos, mas somos cristãos meia boca, né? Muitas vezes. É verdade. A gente sabe que há uma necessidade muito grande de oração e pouco oramos. Sabe que há uma necessidade muito grande de evangelização e pouco evangelizamos. Mas quando nós vamos falar para uma pessoa do amor de Cristo, muitas vezes nós falamos com toda aquela autoridade. Porque se eu estou só pregando, não há necessidade de eu orar para que a pessoa venha a ser curada. Então, estou bem, tenho conhecimento para pregar. Mas aqui a palavra vem, como a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra nessa noite, essa mesma palavra que liberta os cativos, às vezes estamos cativos e não percebemos. E nessa noite ela vai trazer algo novo ao nosso coração. E pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o quê? O Evangelho. Ora, então se nós temos que pregar o Evangelho, primeiro nós temos que conhecer o Evangelho. Amém. Para que a gente não venha sair pregando todo tipo de fábulas, né? Coisas que não estão firmadas nas promessas de Deus. Porque Deus vela pela sua palavra, mas Ele só vela pela sua palavra, não vela por costumes. Eu não estou... A minha ideia não é criticar as atitudes, as ações que inventaram no caminho da igreja, né, desde a igreja primitiva, entre a idolatria, entre todo tipo de coisa, feitiçarias, através de simpatias e tudo mais, e a igreja foi se contaminando. Houve reformas, e hoje muitos pastores que são tementes a Deus, que conhecem a palavra, eles querem essa reforma novamente. Não haverá reforma. Agora é o cumprimento da palavra. O que cabe a nós é um dos maiores mandamentos que traz a Bíblia. Jesus Cristo dizendo este mandamento, não é um pedido, é um mandamento. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero uma mudança de vida, eu quero uma vida abençoada, eu quero algo que Deus venha mover, que venha transformar a minha vida. Isso todo ser humano quer. Porém, a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta noite exatamente o que nós acabamos de ler um pouco atrás em Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E então, o que é necessário, essas coisas nos serão acrescentadas. Amém. É fato que ele fala de alimento, vestes, porém o nosso Deus não é Deus limitado. Lá em Coríntios fala sobre a oferta, aquele que dá semente ao que semeia, fará aumentar a vossa sementeira, para tendo abundância, ampla abundância em todas as coisas, podeis fazer bem a obra de Deus, a qual através de vós será tributada graças a Ele. Ou seja, Deus te faz prosperar para que através de você as obras de assistências também possam ser feitas e muitas pessoas glorificarão a Deus através da tua vida. Aleluia, Senhor. Porém, amados, a mudança tem que vir primeiro em nós. A Bíblia é maravilhosa e é a palavra de Deus.
Mas nós devemos conhecer profundamente a Bíblia para poder, em nós, termos uma pregação. O grande problema hoje da igreja é o que as pessoas estão dizendo: olha, a Bíblia diz tal coisa. Verdade, e é a palavra de Deus. Mas se a Bíblia diz e eu estou pregando, eu tenho que ser o primeiro exemplo daquilo que a Bíblia diz. É verdade, pai. A minha e a tua vida tem que ser a Bíblia. A Bíblia, eu diria, é a teoria, e nós a prática da Bíblia. Aleluia. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E aí vem a promessa de Deus: aquele que crê e foi batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será, já está condenado. E aí ainda vem outras promessas. Os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, e aí vai. Em meu nome, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão em línguas, pegarão serpentes, alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Poder do céu colocado sobre a igreja de Cristo. Está sobre nós esse poder? Sim, mas para que ele seja glorificado. E agora, então, vem a transformação, a mudança. Bem, amados, tudo que nós sonhamos para a nossa vida, até mesmo no âmbito natural, leva um determinado tempo. Jesus, como já foi até dito nesse culto, não é gênio da lâmpada. Sai, qual é o seu desejo? Está tudo resolvido. Entra na igreja todo arrebentado, entra na igreja de qualquer jeito e já quer sair abençoado. Muitas pessoas levantam as mãos no momento de necessidade ou até mesmo no momento emocional e declaram Jesus. Nunca mais aparece. Estiveram na igreja uma vez. E aí você vai perguntar: qual é a sua religião? Eu sou cristão. É nada. Cristão é o que pratica as coisas de Deus. Porém, como eu disse, nós somos um testemunho de Cristo. A nossa vida tem que ser esse testemunho. E é uma obrigação minha e sua fazer a nossa vida ser abençoada. É verdade, Senhor. Isso mesmo, é uma obrigação, porque as promessas estão lá. Daquele que não mente e não falha, e tem todo o poder. E se nós nos colocarmos debaixo das promessas, todas elas vão se cumprir. E então, cumprirá em nós a vontade dele, que é nos ver felizes, firmados na rocha e salvos em Cristo. Glória a Deus. Porém, amados, como a Bíblia diz aqui: ide e pregar o evangelho. Sem conhecimento, uma pessoa te faz uma pergunta, você não vai saber responder. Tudo bem, você pode dizer: olha, irmão, eu não tenho a resposta, eu vou perguntar ao pastor e eu faço questão de te trazer essa resposta no próximo dia que a gente estiver evangelizando aqui, seja amanhã, depois. Ótimo. Mas ele te pergunta uma, não sei, duas, não sei, três, eu acho, não dá. Então, veja que nós verdadeiramente aplicamos em toda a nossa vida. Lembra que foi dito agora há pouco? Da semente que plantar, colherá. Então, se você quer ter uma vida abençoada, começa a plantar. Isso você já ouviu em diversos lugares. Plantar o certo, também você já ouviu. Mas você precisa investir na tua vida. Se você quer ser médico, você tem que investir no estudo até chegar à faculdade. Na faculdade, você vai investir as suas horas de lazer e até as suas horas de sono comendo livro. E então, depois de alguns anos, você estará formado em medicina. Aí virá a prática da medicina. Então, depois de um bom tempo, a pessoa será, sim, um bom médico. Assim, em todas as áreas da nossa vida. Se você quer uma vida abençoada, você que já sabe que tem um chamado, um servo de Deus, você vai precisar, sim, sacrificar algumas coisas, irmãos. O reino dos céus é tomado por esforço, diz a palavra. E esse esforço vem em nós buscarmos esse conhecimento para sermos servos de Deus ativos na obra. Nós temos que ter uma vida de oração. Tem muitos crentes que quando ele vai fazer algo que ele acha extraordinário, pregar num certo determinado lugar, pregar para determinada pessoa, orar por alguém no hospital, fazer qualquer coisa que ele não está acostumado, que não faz parte do dia a dia dele, ele fala: não, eu tenho que me preparar, eu preciso jejuar.
O crente tem que andar preparado. O crente Aleluia. tem que andar em comunhão com Deus. Glória a Deus, O crente tem que aleluia. andar ao lado de Jesus como aqueles apóstolos o faziam. E perceba que só 3 eram os mais chegados. Entre 12, 3 eram os mais chegados. E uma outra passagem diz nos 70, que no momento que Jesus pregou algo que não era de acordo com o que eles gostavam de ouvir, até mesmo esses que eram 70 foram embora. Quando nós estamos pregando o Evangelho, vivendo as promessas de Deus para a nossa vida, enquanto você trabalha na vida das pessoas que estão aí, sofrendo, e nós, infelizmente, como igreja, eu não falo essa igreja, graças a Deus a gente tem um povo não melhor, um pouquinho diferente, mas no modo geral a igreja, enquanto eles são indiferentes, as pessoas estão padecendo. É verdade, sim. E deixar para amanhã muitas vezes é um grande perigo, porque aquele que você está vendo hoje, amanhã, pode já ter sido ceifado pelo inimigo. E fará a diferença se você pegar o Evangelho entre a salvação e a perdição de uma pessoa e de muitas pessoas. Pastor, eu não tenho tempo, pastor. Olha, irmãos, eu estou pregando para mim, não estou pregando para ninguém, amém? Amém. Eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida muito corrida. Errado, irmão. Você tem uma vida muito corrida porque você não tem tempo para Deus. Buscar coisa em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Por isso, nós devemos sacrificar, sim, muitas coisas. Nós devemos, você que não tem o hábito de orar na madrugada, põe o despertador para tocar. E põe longe de você, viu? Conheço o crente. Ele já dorme com o celular, com o despertador debaixo do travesseiro. Tocou e já desliga. Oh Jesus, tu sabe que eu estou cansado, Deus. Eu sei que tu és Deus compreensível. Eu não, quero que você ore. Eu sei que você vai entender, Deus, que eu estou cansado. Não vai entender não, te acordei justamente para você orar. Então, Deus maravilhoso, você sabe que eu estou com uma vontade de orar, mas o corpo está muito mal, né, Deus? A gente vai enganando Deus, né? Então, na realidade, quem perde? Ele é Deus, todo-poderoso e centralizado. Quem perde? Somos nós. Porque Deus quer te usar. Aquela oração da madrugada não vai mostrar apenas uma intercessão por pessoas. Aquela oração da madrugada vai mostrar a comunhão que você tem, o prazer que você tem a falar com Ele. Por isso, mais uma vez eu falei que a palavra veio nos libertar. Muitos crentes preferem outro método. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a verdade e a vida. Mas muitas pessoas têm buscado uma tangente, né? Têm buscado aí uma vielinha, né? Um outro caminho. Eu quero ser abençoado. Eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso da cura. Eu preciso da prosperidade. Eu preciso. Mas ele não vê a necessidade das pessoas lá fora. E Jesus levantou servos para serem atuantes lá fora, não dentro da igreja. A coisa mais difícil, irmãos, é você pregar lá fora. A coisa mais fácil é pregar para crente. Mas lá fora, você faz a diferença. Aqui dentro, não faz muita diferença não, irmão. A palavra pode falar com você e te levantar um pouco, mas lá fora a palavra salva. Aqui dentro ela pode te trazer uma resposta. Lá fora pode evitar tragédias. Aqui dentro a palavra pode até te fazer um cafuné. Deus falando como você está bem, né? Estou gostando de você. Lá fora tem um monte de gente dizendo que não entende Deus, que Deus não existe, porque se Deus existisse não estava passando por aquilo. E a palavra vai lá e liberta aquela pessoa e ela vai entender que não é Deus que tem que buscá-la, mas ela precisa de Deus. Aleluia. E Deus está de braços abertos para receber a todos que se aproximarem. Glória a Deus. Mas a necessidade de um anjo, você vai estranhar que eu vou falar, a necessidade de um anjo ir até aquela pessoa. E esse anjo é você. Porque assim como há servos no céu, há servos na terra. O papel que os anjos fazem de adorar a Deus, cada um no seu ministério, nós não podemos subir e tocar harpa para Deus, pelo menos não por enquanto. Nós não podemos louvar diante do trono, mesmo ali celeste. Pelo menos por enquanto nós não podemos. Mas os anjos não podem evangelizar. Os anjos não podem pôr as mãos sobre os enfermos. Isso é ministério meu, teu. Então na terra, os anjos de Deus, na terra, chamados de Deus, é a igreja. Eu diria a extensão do Senhor. Ele é o cabeça e nós o corpo. E quando você põe as suas mãos para curar o enfermo,
Quando você tem comunhão com Deus, você impõe as suas mãos e Ele põe as mãos dele sobre a sua. Aleluia, Deus. Você profetiza e Deus assina. Mas isso é para quem tem comunhão. Senhor. Amém? Amém. Então nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que há muitas promessas. Satanás tem prendido um monte de gente dentro da igreja. E eu estou falando isso mesmo porque eu sei que vai para a internet. Satanás literalmente tem prendido um monte de pessoas dentro da igreja. Vai para a igreja, adora a Deus, chora na presença de Deus, pula, fala em línguas, louva, prega a palavra, mas não sai na igreja, lá dentro. Lugar de crente é na igreja, é verdade. Lugar de crente é na igreja. Não, o crente é a igreja. Você é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem movimento. A igreja de Cristo não fica presa em quatro paredes. Ela aprende, ela louva a Deus, ela dá testemunho, ela vive em comunhão. Mas a atuação da igreja é lá na rua. E Satanás tem prendido muitas pessoas fora do Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus fala isso para os seus filhos, seus servos. Então se você, se eu, nós temos convicção de que somos servos de Deus, filhos de Deus Altíssimo, somos como anjos na terra. Aleluia. Ele recebe ordem e ele executa a ordem que foi feita. Glória a Deus. Não é opcional. Não é opcional. Nós temos o livre-arbítrio, usamos ele até para desobedecer a Deus, mas o verdadeiro livre-arbítrio nós entregamos na mão de Deus quando nós falamos sim. Eu creio que tu és o meu Senhor. Sim, tu és o meu Senhor, eu sou teu servo. O Senhor fala, eu obedeço. Como dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Aleluia. Aleluia. E é isso, queridos. Já encerrando, Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer fazer em nós uma novidade de vida onde muitos vão olhar e falar, é isso que eu quero. Sua vida será uma pregação. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja, não têm prazer no Senhor, querem ser abençoadas. Até mesmo no momento de oração, fecha os olhos e diz, Senhor, me abençoa, Senhor, olha a minha causa, Deus. Mas o Senhor também diz para mim e para você, e de olhos abertos, ele não fecha os olhos não. Ele diz assim, ó, eu quero também ser abençoado. Eu quero também que você escute a minha voz. Porque lá fora, teus irmãos estão morrendo. Lá fora tem famílias destruídas, os jovens estão nas drogas, na violência. Hoje, eu não estou profetizando, mas infelizmente, hoje, enquanto nós estamos aqui, jovens vão conhecer a cadeia pela primeira vez. Jovens vão conhecer as drogas pela primeira vez. Jovens vão ser infectados de várias doenças. Enquanto a igreja está literalmente dentro das paredes. Ide, sai da igreja. Não é sai da presença, viu, irmãos? Sai da igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu falo ide por todo mundo, você pensa, tem que ir lá na Europa. Não, o mundo também, ali do lado da tua casa. Teu vizinho, teu parente. Ide por todo o mundo. Se você tem condição, se tiver condição de viajar o mundo pregando, vai e pregue. Se você, a sua condição é pregar para o vizinho, no teu trabalho, na tua escola, pregue. Como diz a palavra do Senhor em Timóteo, 2 Timóteo, pregue, seja oportuno, não pregue a palavra de Deus, porque chegará até em que não darão mais ouvidos à sã doutrina, antes cercar-se-ão de falsos mestres, segundo suas próprias cobiças. Esse tempo já chegou. E o papel da igreja fundamental hoje não é mudar as escrituras. Isso tem que mudar, tem que fazer uma reforma. Esquece reforma. O papel da igreja agora, o único papel da igreja, é alcançar almas para o reino de Deus. E prosperidade, pastor, quando é que Deus vai me dar um carro, uma casa? Olha, irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser e pode te abençoar, e eu creio que Ele te abençoe. Mas a promessa de Deus para nós não está aqui. Porém, se você se colocar debaixo das promessas, elas se cumprirão aqui, na tua vida. Porque a palavra do Senhor mostra a providência de Deus vindo sobre todos nós. Mas, literalmente, quem busca bênção não alcança resultado. Igreja não é departamento de bênção, igreja não é lugar de buscar bênção. Eu vejo muita preocupação dos irmãos. Ô irmão, vai lá na igreja buscar a tua bênção. Igreja é lugar de adoração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração.
empolgação, não um departamento de bênção. Porque enquanto você busca o Senhor, segundo a vontade dEle, porque Deus procura seus verdadeiros adoradores, enquanto você se despreocupa, desprende das coisas materiais e faz a vontade de Deus, Deus trabalha no desejo do teu coração.